Estamos no ar, anunciou Evandro Lino. Ele estará por detrás das câmeras no backstage. No comando. No comando, aliás. Aqui estamos nós, hoje é 31 de outubro, dia em que se comemora o Dia Mundial da Reforma Protestante. Se comemora, se lembra. Eu dizia aqui nos bastidores com o pastor Paulo, mas a pastora Michele, complicado só lembrar. Isso está, de certo, desgastando de alguma maneira. Razão pela qual, por razões assim, nos trouxeram aqui de volta. Porque sobre nós tem um ruído interior, uma inquietação, não só de pensar, mas como poderemos deixar algum sinal, algum caminho, alguma pista para a geração dos nossos filhos e netos sobre tudo aquilo que a gente viveu. Hoje, como está escrito no apóstolo Pedro, em Atos, depois de ser super arguido no Sinédrio, 4:20. não podemos deixar Isso. de falar do que temos Visto. Então, resumo da obra, alguns considerariam isso aqui uma coisa tola. Mas o Brasil todo hoje, os países cristianizados estão nesse momento, de alguma maneira, atentos. Não são todos. Por causa da colcha de retalho que a gente está vivendo em termos de Brasil. Então, aterrissando aqui, estamos no gabinete pastoral do pastor Paulo Pereira, essa peça daqui, e já deixei a minha saudação, deixar que ele lhes diga o oi, e na sequência a pastora Michele, e a gente desdobra esse jogo em relação ao tema. O Evandro está do outro lado, Dom Lino, e o tema é reforma ou revolução? O Evangelho na pós-modernidade. O Evangelho na pós-modernidade. O que é hoje ser crente, ser evangélico, ser cristão, ser pentecoste, ser o quê? Pastor Paulo. É boa tarde ou é boa noite? Eu não sei, é boa tarde mesmo, né? Para todos que estão nos ouvindo, os amados, eu sou pastor Paulo, da comunidade Amai-vos de Cabo Frio, Rio de Janeiro, e nós vamos estar falando sobre esse tópico, né, tão importante, esse assunto tão importante, que deveriam nos reportar a intenção de quem iniciou tudo, né? Que, na verdade, seria uma revolução contra um poder e contra um sistema, contra a heresia, contra tudo isso. E, de repente, nós estamos nos vendo hoje numa época em que, de repente, os lugares, as posições, né, podem ter sido mudadas, né, colocadas em posições diferentes, ou, quem sabe, nós estamos nos colocando numa posição a qual, no passado, nós fomos opositores. Olha só. Então, precisamos analisar direitinho, e aqui fica a minha apresentação, e que Deus abençoe a todos. Boa tarde. Pastora Michele. Boa tarde, a paz do Senhor para todos os amigos aí, irmãos, ouvintes que estão nos vendo. Sou Michele, pastora Michele, nascida e criada aqui em Cabo Frio, na cidade de Cabo Frio, neta de Dona Teca Esterli e Leci Gomes da Costa. Eu sou raiz aqui. Meu avô era vereador, foi vereador, meu pai, e Dona Teca deixou um legado, talvez, para mim, maior do que o meu avô, que é muito conhecido. Mas a minha avó foi quem viveu o Evangelho de Cristo e nos ensinou com a prática, uma vida prática, né? A gente chegava na casa da minha avó, a gente tinha palavra, tinha louvor, tinha aconselhamento, tinha presença de Deus. Era um tempo onde não era só se era crente dentro da igreja, né? A casa do crente era uma extensão, continuava o culto. Então era uma coisa que a gente sentia a presença de Deus quando a gente estava ali junto, a gente tinha uma comunhão muito linda.
E hoje a gente parece que virou uma modinha ser cristão, né? E a gente falava em ser crente, a gente falava numa renúncia, que a gente tinha que abdicar, né? Que a gente tinha que servir ao Senhor com sinceridade, com santidade, com arrependimento. E hoje parece que qualquer pessoa fala que não, Deus me aceita, mas continua da mesma forma. O Senhor nos aceita, sim, do jeito que nós estamos, mas nós precisamos de ter uma mudança de postura. Nós somos chamados para ser a imagem e semelhança de Jesus. Somos chamados para ser cristãos, né, de verdade, segundo a palavra que Deus deixou, né? A nossa regra é a Bíblia. E nós vamos trazer aqui, né, à luz da Bíblia, algumas respostas para perguntas que não estamos fazendo mais, né? O que agrada a Deus? E o que o homem está se agradando, né? Mais das coisas de Deus ou das coisas da terra, né? Vamos estar compartilhando aí. Muito bem. Então, pessoal, reforma ou revolução, ou arrependimento, conduta, o que é isso? Duas coisas para eu tocar a bola aqui para os amigos. A primeira, eu particularmente trouxe um glossário para deixar aqui à disposição e submeter também aos colegas daqui. É necessário, pelo menos, esse glossário, porque tem muito a ver com o que o Brasil é hoje. Em um segundo eu passo, e na sequência eu optei por trazer um texto base, porque é o seguinte, rapidinho, hoje as redes sociais e os meios de comunicação eles estão tão disponíveis que do outro lado há um cruzamento da linha do abuso sobre a própria capacidade da pessoa se comunicar, e aí então, óbvio, todo mundo está usando as redes e os espaços de pod e outras coisas para poder dizer muita coisa que não... Olha, é interessante. Então, primeiro o glossário. Eu vou deixar disponível o glossário que eu vou utilizar junto com os colegas. Blasfêmia, profanação, apostasia, país dos comichões, síndrome do parasitismo proposital. Alguém interessa ao rebanho, se é assim. A turma do jacuzzi são meus glossários. São 27 caras que estão assolapando a nação, Pastor Paulo. Tá. Prosperolatria, que eu compartilhei por alto algumas semanas atrás. Colcha de retalho. E os novos Seleucidas, que são aqueles que desejam que o Alexandre o Grande morra, para que eles dividam território e dominem da Macedônia até a Mesopotâmia. Os quatro, né? Os quatro. São quatro. O Brasil tem mais quatro. Mas para que bater o galho? Entendeu? Termino com o meu glossário sobre a crise do panpentecostalismo, que tem o seu quinteto. Qual é o quinteto, Evandro? Qual é o quinteto do pentecostalismo? Quinteto do pentecostalismo. Primeiro, o medo, eles jogam bastante com isso, as pessoas. A culpa. Sim. Os benefícios, jogam com amenidades sociocoletivas. Então, 70% dos sermões que pregam larga ele, deixa essa amizade, anda com aquele que não sei o quê. Você vê que os caras estão mais perdidos do que segue tiroteio. Pregar sobre amenidades coletivas é tudo, porque eles se tornaram preguiçosos e réprobos contra a verdade. E último, a prosperolatria, que se tornou uma coisa da qual Michele falou, pastora. Inverteu-se. Quem é a nova Igreja Católica? Não, já não é mais aquela de 1300. A coisa está mais pro lado de gato. Aí vocês vão ver indução, venda de indulgências, cobrança de trízimos, quatrízimos, bízimos e essa coisa toda, amuleto, sal grosso. Parafraseando para voltar para eles, o Chico Buarque, o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui está preta e a gente está engolindo muito sapo no caminho. Esse é o glossário.
pastor, você se glossário, depois eu retorno e leio o texto. Bom, eu queria colocar uma coisa, né, que é uma coisa que me dói o coração. Eu sou pastor, presidente de um ministério, e eu, na minha caminhada, eu nunca quis, assim, ser governador de nada, nem dono de nada. Nunca Seleucida. eu não tenho um cara para isso, sabe? Tudo bem, Evandro? Meu técnico, garoto! Entende? Eu preferia sempre levantar equipes de trabalho que pudessem juntos pensar, porque na multidão de conselho a sabedoria. Nunca se sentiu o dono da verdade, o dono de nada ou de coisa alguma. Mas, na verdade, o que mais me preocupa hoje, pastor, pastora, é uma colocação que Paulo fez em Coríntios. Paulo declarou em Coríntios assim, que ele fala sobre uma questão de alguns de Coríntios que ele havia batizado, e ele fala assim, olha, eu não vim para batizar. Meu chamado não é esse. O meu chamado é pregar o evangelho. E aí, quando você pega, né, todo esse tumulto que a gente vê hoje, de doutrinação, teologia de tudo que se pode imaginar, e aí você pega toda essa igreja que nós estamos vendo, que para mim não é igreja, para mim não é igreja, para mim o corpo de Cristo é algo santo, tremendo e poderoso, e que eu não acredito que ele esteja aqui, ele está espalhado na terra. Somos os luzeiros, porque a igreja viva, ela brilha, ela acende. A igreja viva é um luzeiro no mundo, entende? Então, quando você vê a igreja, eu queria falar sobre a igreja, né? O papel da igreja. Começamos, eu quero falar sobre essa coisa. E aí pessoas adquirem poderes, né? Vem o poder ali porque tem dinheiro, porque aí fala sobre uma doutrina, sobre uma cultura religiosa que Deus sabe de onde veio. Da Bíblia não veio. Da Bíblia não veio. E aí você lê a Bíblia, como leitor diário da Bíblia de todos os dias, você lê a Bíblia e vê o que está acontecendo. E aí você vai lendo a Bíblia e vendo o que está acontecendo, você se escandaliza. Exato. Eu fico escandalizado, sabe por quê? Porque quando Paulo fala o que é a pregação do Evangelho, Cristo crucificado. Loucura. Loucura para os gregos, loucura para o mundo. Mas esse é o Evangelho que tem que ser pregado. Não preciso pregar sobre dízimo, oferta, não. Prega Cristo crucificado. Isso. Se Jesus entrar na vida de alguém, escuta que você que está me ouvindo, se Jesus de fato entrar dentro de você, você vai sentir, escuta o que eu estou dizendo, hein? A salvação precisa ser sentida. O salvo sente a salvação. O salvo manifesta a salvação ao mundo. Com uma paz que excede todo o entendimento, com um caráter que se assemelha completamente ao de Cristo. Boa. Obediência total à palavra de Deus e ao Espírito Santo. Honra a Deus. Não precisa gritar, sair gritando, não. Basta conviver com um verdadeiro cristão que você vai ver Cristo nele. A salvação brilha, ela explode na vida do cristão. Ela é vista, ela é desejada pelo ímpio. E o ímpio, sabe, é alcançado, eu digo assim, por uma inveja, aí eu digo, inveja santa. Fala, eu quero ser igual. É isso aí que aí hoje estão usando de artifício, e eu digo mais, o mesmo termo usado para Satanás, estão usando de arte e manhas. Boa. Arte e manhas. Olha aí. Estão usando de arte e manhas. Sabe para quê? Para conquistar recurso financeiro, ganhar almas, seguidores. Pináculos. Eu queria uma explicação do senhor. Como é que João Batista, fedendo, no deserto, atraía multidões?
Bem, o cheiro dele, o repelente do João Batista, ele tinha assim sua química na eternidade, só pode ser, porque a atração dele já realmente não vinha por aqui. Porque, olha só... Era outro repelente, pessoal da Gospelândia. Evandro quer nos dizer alguma coisa. A voz dele está muito baixa. A É de- bom só você tirar. Eu vou botar. Desculpa, como que eu não entendi. Não, tudo bem, pode botar aqui. Rapidinho que a gente está aqui ao vivo. É porque tá muito baixo. A minha? A dele. A dele. Tá Aí você fala aqui. Passa pra ele. Ah, ótimo, ótimo. Gente, Domino atacou de técnica rebelde. Tá vendo aqui, ó? Por isso que um lugar, todo lugar que se está, tem que ter governo. Tem que ter. Tem que ter um líder. Saudável. Amém. Entendeu? Tem que ter um líder. Então, Voltando àquela questão eu quero agradecer o Amado por sua liderança tão eficiente. Muito obrigado. Então, pode seguir para completar a relação Sim. com o Batista, porque É. O repelente dele era da Eu fico- eu uma- transcendente. O que atraía as multidões num homem que, quando você parar para ouvir, ele não fazia promessa de ganhar nada. Então, isso aí, ó Ele- Marçal, Brunet, essa turma toda da Gospelândia e do Pentecostalismo, vocês estão sendo achatados agora aqui, entendendo? Com as suas estratégias tão voláteis, tão estranhas. Segue. Então o que acontece? O que me preocupa nessa história toda que a gente vê da vida aí hoje e da postura da igreja que nós estamos vivendo hoje é o seguinte: eu queria que todos os teólogos que estiverem me ouvindo me expliquem o que fazia João Batista pregando raça de víbora, entendeu? Fazia, atraía, levar tanta gente ao batismo. Eu queria uma explicação disso. Sabe o que é isso? Unção e obediência. Ele foi prometido. Eu pergunto, senhores que pregam hoje, vocês estão incluídos no índice, no nível de obediência a qual foram chamados? Para viver o evangelho a qual foi chamado? Esse evangelho aqui é a palavra de Deus. Você está com a tua vida conivente com o que está escrito aqui, porque eu não sou Deus para julgar, nem quero ser diabo para acusar. Mas o que está acontecendo aí, pessoal? O que está acontecendo com a igreja? O que está acontecendo? Então, basicamente, eu prefiro parar de falar com essa pergunta. Como é que João Batista, mal vestido, no deserto, pastor, não tinha igreja com ar-condicionado? Ó, pode vir aqui, comedor de gafanhoto, pode. Vem aqui pro deserto, que meu templo é aqui. Isso. E aí? Explica aí, Brunet. Falei que ia te pegar, cara. Eu falei. Explica aí. Olha, ó. Pastor Michele. Era Deus que levava, né? Unção. Deus leva, né? E é por aí, né? A semente, ela está sendo contaminada na fonte, às vezes, ali no altar, né? A palavra, ela não está saindo mais pura. Então, assim, muita falta de ensino e muita promessa de bênçãos materiais e falta de ensino para uma rotina prática. Os cristãos, hoje, nós estamos sendo bombardeados cada dia por uma militância diferente e está o marido brigando com a mulher, uma competição dentro de casa para ver quem tem mais poder, né? E aí os filhos ficam no meio da briga e aí atraindo um monte de doenças psicossomáticas e doenças emocionais, crianças tomando remédio controlado. Traumas. Por quê? Porque a casa está doente, o lar está doente. Por quê? Infelizmente, claro que a gente sabe que a gente está falando aqui do feminismo, do patriarcado, disso tudo aí que é uma pauta que hoje nós estamos falando sobre isso diariamente. A gente é bombardeado na internet sobre esse tipo de assunto e consumimos muitas vezes esse tipo de conteúdo que faz a gente criar conflito dentro de casa. Olha, mulher, você tem que se posicionar, porque se você não se posicionar, daqui a pouco seu marido vai te trocar
por uma novinha, então você tem que sair para a rua, você tem que buscar mesmo o seu sucesso pessoal. E muitas vezes a gente dá ouvido a essa fala mesmo. Principalmente, às vezes, quando o marido não é um marido cristão, não é um marido provedor, não é um homem que tem conhecimento da palavra de Deus, né? Infelizmente, aí a mulher sai de casa. E a criança? Como é que fica essa criança, né? Nós estamos saindo, sim, da nossa casa, porque está sendo desvalorizado o trabalho de educar os filhos, de construir um lar, porque um lar não vem pronto, uma casa vem. Mas o lar é construído dia após dia com relacionamento. A gente conhece nossos filhos sentando na mesa, a gente conhece nosso esposo quando a gente olha para ele no fim do dia e sabe que aconteceu alguma coisa no trabalho. Mas o que está acontecendo? Nós estamos olhando só para o nosso umbigo, né? O que é bom para mim? E aí a comunhão não tem mais. Então, irmãos, e aí a gente chega na igreja, não tem um estudo bíblico sobre família, às vezes, porque não tem tempo para inserir isso aí, ali na agenda, porque parece que é uma coisa, né, que não é necessária. É, porque a igreja é feita de famílias. Então, a submissão não é algo que nós falamos para nos colocar debaixo do jugo, mas são funções diferentes. O marido tem a missão, né, de levar a sua família até Deus, e a esposa ajuda, coopera. Queria eu que todas as famílias fossem funcionais, né? Seria tão bom, né, pastor? Os maridos cobrindo a sua esposa, provendo, né, amparando, trazendo o cuidado, a proteção para os filhos. E aí a esposa será muito fácil, né? Os princípios sendo obedecidos, né? Responder a esse amor, a esse cuidado. Esse era o plano de Deus. Infelizmente, muitos homens não se posicionaram dessa forma. E as mulheres que lutavam contra essa masculinidade tóxica, né? Elas hoje estão fazendo a mesma coisa dos homens. E nós estamos perdendo a nossa feminilidade e os homens estão perdendo a sua masculinidade. Na verdade, você vê uma vida de um verdadeiro judeu, né? Um judeu que vive segundo os princípios de Deus. Você vê que ele é o sacerdote da casa, ele é o provedor. Quando chega na sexta-feira, claro, é evidente que eu não vejo completamente dessa forma. Eu acho que a verdade é que deveríamos fazer isso todos os dias da nossa vida. Para mim, todos os dias é Shabat. Eu estou descansando no Senhor todos os dias. Para mim, todos os dias é dia de eu ser sacerdote dentro da minha casa. Para mim, todos os dias é dia de eu ser o provedor dentro da minha casa. Para mim, todos os dias eu tenho que ser o guardião da minha esposa, da minha família, da minha casa, né? Os judeus, ele tem esse princípio da guarda do Shabat, mas eles seguem princípios, né? E eu digo para você, quando você pega os princípios bíblicos e joga fora, você está abrindo mão, acho, da essência do Evangelho, de uma vida cristã real e tremenda. E está tudo no velho, no novo, a palavra de Deus está repleta. Plena, total. A palavra de Deus se completa. Essa é a verdade. E só para completar só, para a gente fechar aqui, não sei se a gente vai fechar esse assunto, né? A Bíblia fala que a igreja está sujeita a Cristo e as mulheres, né, ao marido. Mas ele fala assim, marido, amai a vossa mulher, como Cristo amou a igreja. Ou seja, morreu por ela, né, se sacrificou, se protegeu. A Bíblia fala, tem um livro que fala aqui, que a mulher olha para a mulher como um vaso frágil, né? Como alguém que você tem que ter zelo, aquilo, preciosidade. Se você tem uma coisa preciosa, você guarda aquilo ali para não se perder, para não quebrar. Então, guarda para não se quebrar, porque Deus deu algo precioso, né? Cuida, zela. Porque por falta de zelo, a pessoa fica pulando de relacionamento e não consegue ser feliz com ninguém, não consegue se encontrar com ninguém, porque a mentalidade está errada. Não vai dar certo dessa forma. Mas Deus, ele tem tudo certinho. Ele criou um plano todo certinho
para que a gente pudesse ter paz, né? Não ter um monte de relacionamento frustrado e carregar um monte de bagagem, né? De mochila nas costas, porque pesa. Isso pesa nas nossas emoções, isso nos adoece. Deus não quer isso para a nossa vida. Muito bem. Eu estou retornando aqui para a base do que diz hoje, 31 de outubro, quando startamos. Eu vou deixar o texto base aqui, seguindo aqui os colegas, porque todas as coisas precisam não só ser pautadas pelas Escrituras, mas assim, verificadas debaixo de percepção, se a gente não está de gracinha com vocês, fraudando ou flertando com alguma linha de espiritualidade, o que quer que seja. Então eu escolhi Jeremias como desarquivamento desse processo. Em 3 segundos eu leio Jeremias e passo para que eles comentem, para vocês terem uma ideia do que está acontecendo e as razões pelas quais a gente precisa muito pontuar se é uma reforma, se é o que é cristão, o que é ser igreja, o que é ser crente, se é uma revolução, o que é. Jeremias, ele estava encharcado de indignação. Olha só, convenhamos aqui. Se você não estiver utilizando essa ferramenta que os pais da igreja utilizaram, os apóstolos, os profetas, chamado indignação espiritual, você está jogando balela para a igreja comprar na tua rede social, no teu canal. YouTube, Higgs Groups, Insta, Abraim, o que foi? Mas olha só, começa rapidinho Jeremias, eu passo para eles em 3 segundinhos de leitura dinâmica. Jeremias está encoberto e encharcado da indignação. A mim veio a palavra do Senhor, olha só, pastor Paulo, pastora Michele, veio a palavra do Senhor, dizendo, vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Clama. Isso é posicionamento, tudo bem. Israel era consagrado para mim, e era as primícias, as primícias da minha colheita. Todos os que o tentavam devorar, eu os protegia. E eles se sentiam culpados. Mas Jerusalém se desviou. Opa! Olha o objeto aí. Se desviou. E a casa de Israel se foi de mim. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim? Pensa. Deus, o coração quebrantado, como diz a Joy Dawson, né, fundadora daquele navio da Jocum, coração quebrantado de Deus. O que Israel viu em mim que se afastaram de mim? Para de mim se afastarem, indo após nulidade de ídolos e criando para eles imagens novas. Opa! Me dê um habeas corpus. É Jeremias, tá legal? Não é gracinha de cultismo, nem paralelo de mensagem nenhuma. Ninguém aqui é infantil. A gente está falando literalmente contigo. Veja bem, vou terminar. Houve alguma nação que trocasse a mim pelos seus deuses, posto que não eram deuses, então? Todavia, o meu povo me trocou. Vou te pedir outro habeas corpus para Jeremias. Se for condenar, condene-o. Na mim, não. Dê um habeas corpus para a gente. O meu povo me trocou. E aí a gente já está falando para a Gospelândia, para o Panpentecostalismo e para os Seleucidas todos do Brasil. O meu povo me trocou. Todavia, me deixaram por coisa que é banal e sem proveito. Pastor, que texto, velho. Espantai-vos disso, ó céus. Ele chama a atenção das estruturas dos universos, das hostes. E as hostes se veem espantadas com seres humanos. As hostes acapetadas, potestades, dizendo, Deus, não foi eu, não. Eles estão piores do que nós aqui no inferno. Eles criaram um novo inferno para eles lá embaixo. Segura a onda aí. Segura a onda, entra no nosso privado, entra aqui no privado do pastor Paulo e da Michele. Eu duvido que vocês teriam coragem. Espantai-vos, ó céus. Ficai estupefatos. Não acredito que a igreja está assim.
2 males cometeu o meu povo contra mim. Olha só o texto. 2 males cometeu o meu povo contra mim. Me deixaram, a mim que sou manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas para si. Tá louco, velho. Jeremias tem que jogar com a 10 nesse time aqui. Então, o texto de Jeremias mostra essa colcha de retalho do Brasil. Estou passando para os 2 agora. Mostra que o Jeremias estava assim, triturando no liquidificador do seu imaginário os pseudos profetas, os falsos mestres, os falsos ensinadores, Jezabel, Semira, Tamuz. Estava pegando essa turma toda dizendo, olha o que o Brasil se tornou. Como Brasil? O que acontece aqui? Paulo, ele cita Jeremias, diz para o seu discípulo, olha, nos últimos dias serão dias difíceis e os homens terão comichão, serão amantes de si mesmo. Você já está identificando isso na tua rede social, os profetinhos estão fazendo essas ladainhas, né? 2 Timóteo 3. Então nós estamos falando de Bible, ninguém aqui está de gracinha, por favor. Eles terão comichão nos ouvidos, serão amantes de mentiras. Quando Paulo cita isso, ele está aqui renovando a carta de Jeremias. Então, é com Paulo e que aquele menino do lado, Timóteo, que terminam. Paulo deixa claro o perfil do apóstata. Pastor Paulo, pastora Michele. O perfil do apóstata. Primeiro, o apóstata, ele não é ingênuo. Ele não é neófito. Olha só, olha o risco que o Brasil está se metido. O apóstata, ele é convincente. O apóstata, ele é intelectual. Mas o tecido que sai da boca do apóstata define que é doutrina de demônio. O Paulo diz, eles falam como anjos, mas eles darão ouvidos à doutrina de demônios. Quem disse é Paulo, velho. Não é Armínio, como é que você falou? Não é Calvino, não é Savonarola, nem Policarpo de Esmirna, não é Paulo, nem Michele, nem Livson, nem Evandro. Quem está dizendo isso é Paulo. Eles darão ouvidos a doutrinas de demônios. A ideia não é mais usar o pobre e o vulnerável para libertá-los das trevas para a luz, mas acabar com as últimas reservas da viúva pobre, pegando sua última moeda. E qual é a máxima disso? Eu termino para passar para eles agora. Evandro, a máxima? Qual é a máxima do pan-pentecostalismo? A máxima é o seguinte, a alma não precisa de dinheiro, dê tudo para Deus. Deus é... Eu queria destacar aqui a seguinte coisa. Hoje se fala de sucesso, já viu isso, pastor? Se fala de sucesso. Eu queria falar do sucesso do apóstolo Paulo. Queria destacar o sucesso dele, né? No final da vida dele, um idoso agora, condenado à morte, a ser decapitado. Ele deixa o sucesso, a carta de sucesso dele. Combati o bom combate e acabei a carreira. Sabe, quando você estuda a história de Israel e você estuda a história da igreja, você vê, né, aqueles sinais vitais, né? Estou vivo, estou morto, estou vivo, estou morto, estou vivo e estou morto. Você vê a história dos juízes, né? Que Israel via um juiz, tirava Israel das trevas, colocava Israel numa condição e daqui a pouco Israel perdia aquele juiz, morria, Israel caía na idolatria, no pecado e tudo mais. Aí tinha que mandar outro juiz para esfregar a cara deles na parede para poder eles se erguerem. Sim. Eu fico assim, será que a Bíblia não é suficiente para nós? Não é o bastante? É onde eu quero colocar. Será que a Bíblia, esse livro aqui, Gênesis e Apocalipse, não é o suficiente para forjar caráter, forjar líderes,
formar homens e mulheres de Deus. Entendeu, né? Homens de Deus. Por quê? Porque, na verdade, tem coisa aqui que incomoda. Tem coisa aqui que nos bate de frente com a gente. Sabe por quê? Porque vai contra aquilo que nós pensamos, às vezes, pregamos e ensinamos. Né? Por exemplo, tem gente que fala que aqui na comunidade amada não se fala de oferta, sabe, pastor? Uau. Chegamos à hora da oferta. Todo mundo já sabe, aprendeu, sabe que ofertar faz parte do culto. Porque oferta não fala de valores. A gente não precisa convencer ninguém do que vai ofertar. Olha aí. A gente não convence. Pega a visão aí. É. Dorme com esse barulho. Entende? aí, Não tem que ficar explicando, ó, você vai dar, vai receber, você vai. Não! Simplesmente todos aqui, com muita paz, muita tranquilidade, sem nenhuma opressão. Porque a opressão não é de Deus, né, queridos? Sem nenhuma opressão, nem tentativa de convencimento elaborado. Se fala, ó, chegou a hora do ofertório, já teve doutrina na igreja, já se ensinou sobre o assunto de forma sábia, educada, bíblica. Então, um povo que é consciente e tem convicção, vai lá e oferta. Tem gente todo dia que fala, o senhor tem que falar de oferta, não? Tem, até tem, mas... Palavras de oferta é lâmpada pelos meus pés, a tua palavra e luz pelo meu caminho. Entendeu? Então, o que acontece? Estamos aqui num templo próprio, estamos aqui numa igreja, temos um povo próspero, inclusive muita gente no céu. Eu senti falta do seu iate ali no canal. Não, pelo amor de Deus, eu quero ir morar no céu, pastor. Mas, rapaz, mas aquele avião que você... Eu queria... não faz isso comigo. Não vendeu para Michele? Não. Você vendeu para Michele? Olha... Então, o que acontece? As pessoas contam desse sucesso, pastor. Você sabe qual é o meu medo? É que falam do sucesso do iate, do avião, de tudo mais, como se viesse de Deus. Nossa, que louco. Entende? Estão pregando isso. Eu quero perguntar, quem é que na Bíblia promete dar o mundo? O diabo. Satan. Lá no deserto, ó, se você prostrado me adorar, eu te darei tudo. Jesus falou o quê? Jesus falou para ele, adorarás o Senhor teu Deus, somente Ele adorarás. Culto. E acabou. E acabou. E outra coisa, presta atenção, nós temos um Deus, quer ver uma coisa ali que eu tenho comigo? Nós temos as tragédias da vida que acontece hoje mesmo, eu nos meus atendimentos aqui, todo dia eu atendo muita gente. Hoje mesmo no meu atendimento eu tive uma senhora que nós estamos cuidando, perdeu o pai de forma trágica, perdeu o filho de 17 anos de forma trágica, perdeu o marido de 30 e poucos anos de forma trágica. O que eu ensino para essa mulher? E agora? Eu falo para ela, sabe o quê? Eu falo para ela assim, ó, não se esqueça de um detalhe. Deus é bom o tempo todo. Deus é maravilhoso. Deus é incrível. Tá? Deus sabe o que faz. E nós precisamos nos voltarmos para Ele. Ela começou a seguir a orientação. Deus, eu sei que o Senhor é bom, eu sei que o Senhor é isso, e eu sei que o Senhor é misericordioso, então eu quero ficar debaixo da tua dispensação. De repente chega aqui e fala, pastor, de lá para cá as dores estão sumindo. Aí eu pergunto, foi o tratamento? De forma alguma. Foi o Deus que ela começou a olhar do jeito que precisava olhar, como Deus de amor, Deus de misericórdia, Deus de paz, que nós não vamos saber explicar tudo que ela viveu, a dor dela, mas esse Deus bondoso, quando é visto da forma certa, ele manifesta cura, restauração. Então, por quê? Porque qual o pedágio que ela pagou aqui? Nenhuma, de graça, não. É de graça. Outra coisa, não foi uma técnica, não, é só a Bíblia. É a Bíblia. Entendeu? Não precisa de muita coisa. É Bíblia. A Bíblia tem tudo que eu preciso. Quer ver uma coisa? Eu sou biomédico, sou psicanalista, sou teólogo. Eu uso em tudo que eu faço, até na biomedicina, a Bíblia. E eu digo para você, é sucesso absoluto. Porque tem coisa na Bíblia
Que às vezes você fala assim, mas pastor, o senhor já viu coisas que o senhor não tinha resposta. Pois é, Deuteronômio 29 diz o quê? As coisas reveladas são para nós e os nossos filhos. E as não reveladas é para Deus. E aí, o IPTN? Então, e outra coisa, E aí, o IPTN? eu não tenho obrigação... Entendeu o recado? Eu não tenho obrigação de saber de tudo. Eu não sou obrigado a ter resposta para tudo. Você é goureiro? Entende? Tem hora que a única resposta que eu posso dar para uma mulher ou um homem aqui com a vida destruída é: vamos orar? Exato. Podemos orar junto? Porque deixa eu falar, tem coisa, querido, quando você que é dono da verdade, se acha o dono da verdade, acha que tem que ter resposta para tudo, solução para tudo, você é especialista em tudo, para com isso, sabe por quê? Você acaba adoecendo e acaba entrando por um caminho de uma doença que você conhece quem tentou entrar por esse caminho lá no começo. Para de tentar ser Deus na vida dos outros. Seja humano. Sabe, a psicanálise tem uma coisa que eu acho linda. Sabe o que eu acho linda na psicanálise? O que é psicanálise? É colocar uma alma diante da outra. Só. Preste atenção. Olhe as pessoas, como alma. E se olhe no espelho e veja, não sou nada de diferente. Eu sou mais um. Eu sou igual aquela senhora que esteve aqui hoje, que perdeu o marido, perdeu o filho, perdeu isso. Sou igualzinho a ela. Então, quando você se iguala... O que Jesus fez? Sendo Deus. Filipenses 2, a partir do 5:1. Imitai a Jesus, né? Sede vós imitadores de Cristo, que ainda sendo Deus, não usurpou o fato de ser Deus, não usurpou, chegando no mundo e dizendo assim: olha, eu sou Deus. Seu maior revelador da parada, hein? Eu sou o grandão. Vou te dar o CPF agora. Ui, que o CPF... Vai dar o quê? Bota o meu CPF na tua boca pra tu ver o ruim que vai dar. Entende? Então, o que acontece? Quando você e eu, queridos, quando nós nos humanizamos, nos humilhamos, descemos, entendemos que tudo é para a glória dele, para o louvor dele, para a honra dele, quando nós fazemos isso, as coisas ficam mais leves para nós. Sim. Para de tira do teu lombo, você que está nos ouvindo, essa carga pesada. Pessoal. É isso, divindade. Tira essa coisa de divindade de você. Seja humano. Você vai ver como é que vai ficar bem melhor, mais honrado, mais sério, mais bonito. Boa. Vai. Tá bom. Como é que tá, Evandro? Tá indo? Se esvaziou de si mesmo. Se esvaziou de si mesmo. 5 diante. Né? E aniquilou-se, tornando forma de servo. E depois de servo se entregou obediente à morte de cruz. Morte de cruz. Isso está escrito na tua Bíblia. E aí hoje a gente fala que o cristão, tem gente que fala assim: não, Deus não quer que eu sofra, não. Deus me chamou para ser feliz. E Paulo então eu não vou suportar nada que vier, pisou no meu calo, eu vou para outra igreja. Não, não é aqui que Deus me quer. Meu casamento está com problema, vou trocar meu cônjuge, porque Deus me chamou para ser feliz. Então a pessoa se isenta totalmente da autorresponsabilidade, né, do que Deus chamou ela para fazer a diferença, que Deus chamou, né, para servir. E nós estamos querendo ser servidos. Nós estamos querendo ser servidos. Infelizmente, hoje, quando a gente entra nas igrejas, antes a gente via uma humildade que a gente se constrangia, né? E todo mundo sabia que a gente tinha que ter modéstia, que a gente tinha que ter humildade. Hoje, não. Se você cantar num altar virado para um outro lugar em adoração a Deus, não, você não pode, porque você tem que animar a plateia. As pessoas não estão ali para adorar mais a Deus, mas estão para ser motivadas emocionalmente. Infelizmente, o corpo da igreja, eu sou ministra de louvor, muitas igrejas, as pessoas não sabem adorar a Deus. Elas precisam ser estimuladas, mas muito estimuladas. Levanta a mão, não sei o quê. Não tem um momento de adorar em espírito. O espírito está do lado de dentro.
Então eu tenho que ir para dentro. Eu estou adorando junto com o Espírito Santo, em espírito e em verdade, com o Espírito de Deus que habita em mim. Não é uma emoção, não é um movimento da música, não é, né, aquele crepitar ali do ritmo, mas é do Espírito Santo. Então, muitas coisas, infelizmente, estão ficando diferentes. Mas a gente não está aqui para ficar criticando, né? Nós estamos aqui para chamar você, né, para convocar aí quem está meio disperso. É a última hora. É a última hora. Né? A gente sabe que vai se esfriar mesmo, que os falsos pastores, que os falsos mestres vão aparecer. Mas Deus está convocando para a última hora. Vem se arrepender, porque ele fala em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo se humilhar, orar, buscar a minha face, se afastar do seu mau caminho. Se não se afastar do mau caminho, ele não vai ouvir. Olha o restante do versículo. Eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e te sararei. Então não tem cura se continuar no pecado. Não tem cura se continuar tendo a mesma vida. Você pode ser abençoado, você vai trabalhar, você vai ouvir o coach lá falando na igreja que você precisa acreditar em você mesmo e vai te motivar para você trabalhar muito, para você ganhar instrução, para você ganhar coisas na terra. Mas um dia você vai morrer. E para onde que vai a sua alma? O que tu tens preparado para quem? Para quem? Você está indo para a igreja para quê? Para preparar a sua alma para Deus ou para buscar as coisas na terra? O que tens preparado? A igreja é para isso, é para nos preparar para aquele dia, para o dia que ninguém vai escapar, nem eu nem você vamos escapar dessa hora, aonde a gente vai ter que prestar conta de tudo que a gente fez aqui. Sabe essa pergunta, pastora Michele, do louco, né? Louco, essa noite pedirão a tua alma. O que tens preparado para quem será? Eu vejo esse texto numa multiforma, né? Mas me chama a atenção, sabe de quê, pastor Livingstone? Ele estava mais preocupado em ganhar dinheiro do que construir família. Você vai morrer, vai deixar para quem? Você não construiu uma família, não construiu um lar. Ele não tinha ninguém. Ele só tinha ele, era ele e dinheiro. Ele não tinha tempo para ter. Era ele o dinheiro. Louco, essa noite pedirão tua alma. O que tens preparado, para quem será? Isso não tem ninguém, não tem filho, ele não é provedor para ninguém, porque há uma ilusão no pensamento coletivo, vai viver para sempre. Nunca pensa, vive como se não fosse morrer. Como se não fosse morrer. Outra coisa que eu acho interessante, né, é que eu vejo essa igreja que nós estamos vendo, que a gente chama de igreja ainda. A gente tem a petulância, a audácia de chamar de igreja, né? Nós vemos essa igreja com um monte de mentalidade promíscua. Eu digo que é promiscuidade. Eu digo para você, é leviandade, é prostituto. Usa a noiva que não é dele. Passa a mão na noiva e na frente do noivo, mesmo tendo uma pastora aqui. Não teme, não tem temor. Está usando a noiva como prostituta. São os cafetões do pentecostalismo. Dá medo isso, pastor. Eu tenho medo, eu tenho até temor de falar desse assunto. Não há uma preocupação. Porque deveria pensar. Você tá sendo o servo da noiva? Porque Jesus ensinou uma coisa, se vocês quiserem ser o maior dentre vós, que você seja servo de todos. Quer ver uma coisa? Eu quero fazer uma pergunta aos grandes coaches cristãos que nós temos. Aí. Quantos pés você já lavou na sua vida? Você tá de brincadeira. Eu queria saber. Eu fui no reunião na Barra da Tijuca pregar, rodeado de umas 8, 9 cultistas. Eu quero perguntar o seguinte. Deu ruim para eles. Quantas ovelha você já lavou os pés? Dobrar o joelhinho lá, pegar aquele pezinho sujo de poeira,
às vezes com uma unha encravada. Quantas vezes você subiu na montanha para apresentar o teu rebanho na presença de Jesus? Entende, pastor? Será que que houve com a igreja? Trocou o céu pela terra, né? Só que tem um prazo. E a né? glória Depois ele- isso. E a glória de Deus por Pela coisas glória dos banais, homens, e depois é o pela quê? glória dos homens. O que os pastores estão dizendo aqui, Evandro, como é que a gente está de tempo? Como estamos de tempo, Evandro? Então, deixa eu dar uma acelerada aqui para a gente aproveitar na mesma linha. Antes de Jesus, na linha dos pastores, antes de Jesus usar o entendimento e o cérebro de João para abrir o que é que aconteceria com a consumação dos séculos, ele mostrou para João em primeira mão o que estava acontecendo com as 7 igrejas. A gente não pode abandonar esses episódios entre uma ponta e outra, pois tudo começa na igreja e termina na igreja. Inclusive, só haverá consumação dos séculos porque a coisa começará dentro da igreja, como o apóstolo Pedro diz que o juízo começa pela casa de Deus. Tá. A coisa foi... Coríntios, pastor, em capítulo 11 de Coríntios, deixa bem claro que o papel da igreja hoje, inclusive na ceia do Senhor, se eu não me engano, no versículo 28, diz o seguinte: examine, pois, o homem a si mesmo. Nós estamos percebendo hoje a falta de autocrítica de si e de examinar. Examinar como? Reconhecimento. Não examinar como? Você examina como? Eu, por exemplo, como é que eu vou me examinar? Eu tenho que olhar no espelho. E qual é o espelho que eu olho? A Bíblia. Já viu? Está lá. Está na palavra. Você olha para a palavra e você vai ver ali. Você está de acordo com o que ela está formando? Com o que ela construiu. A imagem de homem de Deus que você vê na palavra, você reflete para o mundo ver? Boa. É nesse aspecto do que está acontecendo aqui que não tem como a gente dicotomizar o que João começou a ver. Primeiro, ele não viu primeiro uma besta fazendo um monte de coisa. Não. Primeiro, ele viu o salseiro e a balbúrdia que estava acontecendo nas 7 igrejas. Infelizmente, essas igrejas todas se extinguiram, não existe mais. Nesse Só lugar da Turquia aí, 98% ou 99% são islâmicos, são muçulmanos. E isso vai acontecer aqui também no nosso país, eu creio. Infelizmente. Né? Na Europa, que foi ali que começou tudo, o berço do avivamento, Inglaterra, nesses lugares, eles fazem o dia da morte da igreja, né? Eles se reúnem, fazem o dia da morte e acabou, fecha a igreja, não tem mais, as pessoas não se reúnem mais para ler a palavra de Deus. Infelizmente, sabe por quê? Porque substituíram o quê? O dinheiro, o conforto tomou conta. E isso está acontecendo no nosso país. Só para você ter uma ideia, pastor, eu vou passar para o senhor. Tem templos na Inglaterra que cabiam 30 mil pessoas. Hoje não tem ninguém. Vazios. Já teve a ascensão? Teve, e agora a queda. Aí eu pergunto, Jesus está voltando, qual é a noiva que ele vai encontrar? essa aí não é não. Nós ainda somos um povo muito abençoado, né? O nosso país. Graças a Deus. Então, essa Nós linha temos da... uma liberdade ainda, temos uma liberdade de culto e eu glorifico a Deus que a gente ainda pode se reunir, ainda pode falar publicamente, porque eu estive em lugares onde era proibido, há uma opressão em muitos lugares, uma opressão espiritual muito grande, mas nós estamos sendo agraciados pelo Senhor, porque nos últimos tempos nós somos uma igreja ainda que tem muitas pessoas, tem os 7 mil que não se dobraram. E não se curvaram. Que não se curvaram, que estão guardando santidade. Tem muita gente orando, tem muita gente em casa preservando santidade, guardando as suas famílias, né? E Deus está chamando esses
pequenos aí que às vezes você acha que você não é nada, porque você não tem um púlpito, porque você não tem um nome, mas o teu nome está lá em cima, no livro da vida. É com isso que a gente tem que se preocupar. Remanescentes. Não é ser referência aqui na terra, mas é saber que o nosso nome está escrito lá em cima. Que ele possa olhar para você e falar assim, eu te conheço. O que adianta o mundo inteiro te conhecer e naquele dia Deus falar, apartai de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Vós que Se ligou? praticais a iniquidade. Você se ligou aí? Ô turma da Gospelândia, do proparoxítona do caramba mil. Você se ligou o que a pastora Michele acabou de dizer? Ela vai até reeditar aqui o negócio no Insta. Como é que é? Fala de novo. Fala de novo, igreja. Eu não quero ouvir essa frase nunca na minha vida. Nunca. Imagina você ver Jesus maravilhoso. E ele foi chegar para você naquela hora e você ver a santidade de Deus, aquela glória saindo dele, aquele amor exalando dele. E ele olhar para você, ou talvez nem olhar, e falar na sua mente assim, apartai de mim, maldito. Que eu não te conheço. E você está a vida inteira dentro da igreja e nunca quis se parecer com Jesus, e nunca deixou Jesus mudar seu coração, e nunca deixou limpar, nunca conseguiu perdoar, nunca conseguiu praticar verdadeiramente. Está repreendido isso em nome de Jesus. Desejo que você se arrependa. Coloque a sua casa em ordem, porque a gente não sabe o dia que ele vai chamar a gente. A gente não sabe. Essa semana um jovem aqui em Cabo Frio cometeu suicídio. Infelizmente, isso tem acontecido dentro das igrejas muito, com até pastores. Infelizmente. Né? Então, o adversário não está brincando. Não brinque de ser crente. Não brinque. Cerca a tua casa, porque os dias são maus e a opressão está forte. Se você não vigiar teu filho, tua criança, o desenho que está assistindo, o que ele está consumindo, o que ele está comendo na internet, talvez amanhã você vai ver ele envenenado, com problemas. Mas não permita, ensina a palavra de Deus para ele. Ensina a palavra de Deus, o caminho para ele, porque ele vai saber escolher muito bem o caminho que ele deve andar mais tarde. Você vê que chegamos aqui, eu quero chamar a atenção dos telespectadores, dos engajados, aí o Evandro Lino está ali atrás nos dando esse apoio. Estamos aqui no Facebook do pastor Paulo Pereira, no templo da igreja que ele exerce o sacerdócio, pastora Michele, no Facebook dela e o meu. Você que está do outro lado precisa entender que nós somos parte desse humilde, maroto e modesto grupo remanescente. O que a pastora Michele acabou de ponderar, em um segundo, eu quero chamar a atenção de vocês todos no seguinte sentido. Eu lembro bem, só um gancho aqui que você me permitiu, pastora Michele. Eu lembro bem, Evandro, quando eu consegui ir lá com a equipe da Vinde, da Visão Nacional de Evangelização, nos tempos áureos do pastor Caio, eu deixo aqui o meu respeito. Tempo top isso, foi 92 isso, entendeu? Teve um detalhe que eu nunca mais vi, não sei vocês dois, eu nunca mais pude perceber, é que, claro, a gente chega lá naqueles lugares das 7 igrejas e nas outras também, e você vê só ruínas. Mas impressionante como que naquele tempo, antes de 93, aquele servo de Deus, no seu momento bom, no seu recorte, dizia, nós não estamos aqui para ver essas ruínas. Nós estamos aqui para meditar, Evandro, sobre a igreja brasileira do que vai acontecer daqui a 15 anos. Rapaz, você está pisando em Sardes, pode preparar que você vai encontrar Sardes no Brasil. Você está pisando aqui em Tiatira, você vai encontrar Jezabés no Brasil. E eles são aquilo. Eu lembro que eu perdi o rumo da pousada do hotelzinho que eu estava com a equipe da banda do Josué Rodrigues. Então, só para reforçar o que ela mencionou, é que ler as cartas ali de Apocalipse, o senhor que é mestre, para você, a senhora que é pregadora, e para você, telespectador e assistente aí, não é apenas sobre a questão da ruína, como compartilhei com JB Carvalho, tá? O que falta? Quantos minutos? 3? Tá bem, 10 minutos, o nosso técnico aqui, o líder, mencionou, nosso líder.
é para te dizer que a peneira que Jesus... Vou passar para eles aqui. A peneira que Jesus estabeleceu nas 7 igrejas se tornou a peneira do Brasil. Porque o placar ali, o placar foi indigesto, bateu 5-2. E até a igreja de Éfeso entrou nas tamancas. Que era corretíssimo. Ele disse, eu sei onde você caiu, você perdeu o teu primeiro amor, eu tenho contra ti, você está me entendendo, pastor? Ele não fala de pecado de Éfeso, não. Olha só, entendeu bem? Eu estou falando assim como sacerdote agora, para sacerdotes, eu sou o dono da igreja. Eu te conheço, eu sei onde você caiu. Eu vou te dar um tempo para você se arrepender. E se você não se arrepender, eu virei contra ti e eu removerei o candeeiro da tua cabeça. Ele é meu. E você está enganado. Olha para mim, sacerdote. Você olha para cá. O candelabro não é teu. Essas cuias, essa alvenaria, esses souvenirs não são teus. A Michele acabou de dizer, ele vai pegar. Então, para um país, retorno para ele, se metido em indulgências, em amuletos, em sal grosso, em água benta, em dominação de rebanho, em trismo, em extração de possessão de bens alheios, dizendo que a alma não precisa de dinheiro. Um país onde a Cibele, onde as hostes, Tamuz, Adonis, Jezabel está pressionando as mulheres a se bilionarizar e você está achando que isso é ser plena. Você está equivocada, meu amor. Uns foram cerrados, maltratados, oprimidos, outros andaram pelos antros da terra. Não se achavam dignos de ter. Dignos. Homens dos quais o mundo não era digno. Então, essa coisa, termino aqui, da gente insistir que é um tempo do arrependimento, que a pastora Michele mencionou, que a promoção dos desequilíbrios, das catarses dos cultos, das gritaceiras dos microfones, dessa panaceia toda que está sendo produzida pelo Brasil. Escuta, olha aqui, isso vai te custar caro. Isso vai te custar. Não resta nada, gente, nós já estamos mortos, te alertar, como Abacuque alertou, como Naum alertou, como Osés alertou, como João alertou, nós estamos te alertando. Isso vai custar caro. Você pode ter certeza. Os venenos, os enganos, as mentiras, os luxos, as luxúrias, a prosperolatria, o marketing do personalismo, a forma do poder e dominação, isso vai custar caro a vocês. Só voltando um pouquinho às 7 igrejas, falar sobre Éfesos no ponto. Ele compara, né? Porque deixaste o primeiro amor, lembra? Eu vou tirar o teu candeeiro. O candeeiro ali representa a presença do Espírito Santo. Então, se uma igreja que já perdeu o amor, isso é o Espírito Santo que está tentando convencê-la. Preste atenção, vamos prestar atenção numa situação. Vamos olhar as sete igrejas, não vou citar pontos específicos. Vamos lá, eis que estou à porta e bato. Vamos começar por aqui? Jesus está à porta e bate. Essa igreja vai, abre, Jesus entra. Sim. Jesus entra, senta no trono. A gente bota Jesus no trono. Aí daqui a pouco começa a entrar a paixão pelo dinheiro, começa a entrar Adonis, prostituição. E aí, o que acontece? Jesus, que estava no trono, é obrigado a sair. Mas eu pergunto para você, pastor, ele sai e faz o quê? Ele volta a bater na porta, porque ele não desiste. Então é tempo de arrependimento. Então estamos achando,
Ó, tempo de arrependimento. Então reforma, é arrependimento. Isso, é arrependimento. Vamos lá agora. Tem igreja que agora o Senhor falou, vou te vomitar. Note que só vomita o que está dentro. Então está dentro da igreja, mas a igreja não consegue absorver. Ui. Não tem utilidade. Ei, pai, É rejeitado. vocês aí, ô cavalaria. O corpo bota para fora. Devolve. A cabeça é Cristo, o corpo é dele. O corpo está lá dentro do corpo, pastor. Está dentro do corpo. Mas não há nada que possa tirar. E aquilo é rejeitado. Porque não é compatível ao corpo. Não é, então vou vomitar você. Vomitar. Entenderam? Está entendendo esses detalhezinhos? Estou à porta e bato. Aí você bota ele para fora, ele continua na porta batendo porque ele não desiste de você e ele quer de novo o arrependimento. Aí, se você não se torna compatível ao corpo, você vai ter que ser vomitado, porque não é compatível. Está dentro do corpo, mas não faz parte. Eu estou em linha com ele aqui, Evandro. Você será vomitado, se caso não se arrependa. Porque lá eles foram vomitados. E nós somos jambuzeiros, dizemos aqui. Sim. Então se cuida. Porque o dia está chegando, como ela pronunciou. Segue. Agora vamos lá. Água morna. A água morna, qual o propósito dela? Relaxar. Águas termais, né? O alvo é relaxar. E a igreja está em tempo de andar relaxada? O morno é o... Não é tempo de relaxar, queridos. É tempo, sabe de quê? O quente. Tá? Para cozinhar. Ou completamente frio, para levar o quê? A um estancamento completo do sistema. Choque. De realidade. Então eu queria deixar isso aqui, tá? Que você não seja como Jezabel, que você não seja algo que vai ser vomitado e que você não deixe Jesus cansar de bater na tua porta. Porque o que ele quer, na verdade, é cear. Cear é voltar à comunhão. Você se arrepende, abre a porta e volta à comunhão. É só isso que ele quer. Tem uma igreja aqui que fala aqui, ó, conheço, a carta à igreja de Sardes, conheço tuas obras, que tem nome de que vives e está morto. Você está entendendo? Ou seja, tem muita gente convencido, em vez de estar convertido, né? Está convencido de que o que está fazendo... De LED, não tá? Tá lindo no LED? Segue. Está convencido, mas não está convertido. Então, Jesus fala que tem muita gente que está achando que está fazendo tudo certo, mas está sendo pesado na balança e está sendo achado em falta. Mene, Tekel, o fazinho. pesado foste na balança e achado em falta. Então, assim, há uma preocupação, né, nossa nessa tarde com um esclarecimento que é necessário. Quando você entrar numa igreja, você vê se está pregando arrependimento. Vamos revolucionar a reforma? Se não estiver pregando arrependimento, é um clube social. É um clube social. Você vai e olha pro irmão e fala assim, não fui com a cara dele. Um não suporta o outro. Tá todo mundo junto ali, mas ninguém tá unido. E a Bíblia fala o quê? Em Salmo capítulo 33, ó quão bom e quão suave é que os irmãos, 133, vivam em união. Que ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Não tem como haver igreja, corpo de Cristo, se um não está ligado com o outro. Se tá todo mundo junto, mas tá todo mundo separado, tá todo mundo carente, tá todo mundo precisando de uma palavra, tá todo mundo precisando de um abraço, de uma palavra de encorajamento e não encontra um irmão do lado, porque todo mundo está preocupado só com seus próprios interesses. Infelizmente. Aqui eu vou passar para os dois, mas só um empréstimo com a pastora Michele, que eu citei no início, lá atrás, que para os pastores pop moderno, bem Belfegor mesmo, Belfegor é o principado, assim, tudo saradão, compadre, entendeu? Tudo linguagem linda, entendeu? Então, para eles, é melhor pegar essa turma que está batendo cabeça dentro das comunidades
e das congregações de cultos e dizer, não, larga ele, abandona ele, olha com quem você anda, porque nem você, pastor, está tendo o capricho de botar a tua boca no pó para dar alimento e pasto, para reconciliar um com o outro. Aí cumpre-se o que a Michele está dizendo aqui, é melhor você mandar ele largar, aí ele larga, separa dele, vai, faz isso, olha, muitas mensagens péssimas de pastores orientando olha com quem você anda, tira ele. Você já sabe o que eu estou falando. Então, cumprindo o que ela está dizendo, uma boa abordagem dela. Você precisa, homem, voltar lá no pico da montanha e ver o dia que você foi ordenado e a pregação que você está propondo, separando um do outro, ao contrário do Salmo 133, ó, quão bom e quão suave. Você quer ver uma característica de uma igreja que o Espírito Santo está atuando? Unidade. A igreja primitiva era assim. E eles tinham tudo em comum e o Senhor ia acrescentando. Ou seja, Deus levava as pessoas para aquele lugar, eles atraíam pelo seu modo de viver. Porque um ajudava a carregar o fardo do outro. Então ficava leve, ficava alegre. Tinha graça de Deus. Existem muitas igrejas assim ainda, eu conheço. Aqui na igreja do pastor Paulo é uma igreja assim, alegre, amorosa, é uma igreja abençoada. Estou falando isso porque eu estou do lado dele, não, mas ele é um pastor que cuida. Louvado seja Deus. E eu conheço muitas pessoas assim também, outros pastores que cuidam, sabe? Que fazem a conciliação, que não espalha, mas ajunta. Mas eu queria só rapidinho fechar com uma coisa. Ó. Se uma igreja tiver pasto, ela não precisa de cerca. Glória a Deus. Calma que é pancada. Calma, Evandro, calma. Olha só, se uma aí, pessoal. se uma igreja... Dá tempo ainda? Se uma igreja tiver pasto, palavra, pastor com vida com Deus, tiver isso, não precisa botar cerca para impedir nada, proibir nada. Ela não vai embora, ela vai ficar ali porque tem pasto. Gente, a gente só tem que terminar porque tem lógica na estética do tempo. O Evandro Lino está ali pedindo, eu vou mencionar aqui o Salmo 139, que é o escape dessa coisa toda que comentamos. Em 1 minuto, Evandro, o Salmo 139, de acordo com o que conhecemos e lemos. Sonda-me, ó Deus, me conhece, conhece o meu coração, prova-me, que conhece os meus pensamentos, antes que haja uma só palavra, tu, ó Senhor, já sabes. Tu me cercas por detrás e por diante, e pôs sobre mim a tua mão. Tal ciência para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde eu fugirei do teu espírito? Para onde me ausentarei da tua face? Se eu subir ao céu, tu aí estás. Se eu fizer no Sheol minha cama, até ali a tua mão me guiará. E o texto termina, sonda-me, ó Deus, que conhece o meu coração. Prova-me. Eu desafio os falsos mestres, falsos profetas, falsos pastores a orar o Salmo 139. Prova-me, é botar o ouro, o metal dentro daquele tacho quente para expurgar a escória, as impurezas. E vê se há em mim, algum caminho mau e guie-me pelo eterno, pelo caminho eterno. Há uma diferença, não dá mais tempo aqui, o Evandro já pediu assim, ó, há uma diferença muito grande entre viver de escória e pregar o eterno. Mas não há tempo para explicar isso aqui
entre o que é o mundo da escória evangélica e o mundo da vida eterna. Não dá para explicar aqui. Leia o Salmo 139, dobre o seu joelho, você em Fortaleza, João Pessoa, Teresina, Piauí, Salvador, você em Maceió, Aracaju, Mato Grosso, você no Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, na Bahia. Você faz isso, dobra o teu joelho e te arrependa, em nome de Jesus. Considerações? Bem, quero louvar a Deus pela essa oportunidade, estar falando da palavra santa do Senhor nessa tarde. Louvar a Deus por estar no meio desses dois servos de Deus. E que o Senhor possa ter, o Espírito Santo possa ter mexido algo aí dentro do seu coração. E uma coisa também que eu queria deixar para finalizar nós temos que sair de um culto tristes, pensando que nós temos que melhorar. Porque é para isso que a palavra de Deus ela serve, para nos exortar. Porque a vontade da carne sempre vai ser para pecar. Mas a vontade do Espírito é vida, ela produz vida. Nós temos que sair cada dia lutando para entrar pela porta estreita. Porque Jesus falou que a porta do céu é estreita. E a porta do inferno é larga. E muitos são os que vão entrar por essa porta. Então nós precisamos nos esforçar para andar no caminho. Ou seja, vai ser com dor, né? Vai ser com renúncia que nós vamos encontrar o caminho da salvação. Então, medita nisso, porque a tua alma é a tua responsabilidade. Você não vai poder culpar ninguém naquele dia. A Bíblia está nas suas mãos. Você pode ler ela. Então, faça isso, em nome de Jesus. Só quero finalizar, Davi, quando ele pecou e ele foi confrontado, ele disse, Senhor, não me lance fora da tua presença e não retire de mim o teu espírito. Eu dei essa palavra, o caminho do arrependimento é o melhor caminho. Deus abençoe a todos. Esquadrinhemos nossos caminhos e voltemos ao Senhor. Reforma talvez a gente não consiga, mas voltar ao primeiro amor a gente consegue. Aguardem a próxima Super Live. Vai ser assim, vai ser 7-1 o tempo todo. Pressão. Deus abençoe aos engajados. Deus abençoe Evandro Lino. Procure-nos nas nossas redes aí. Pastor Paulo Pereira no Facebook dele, Comunidade Amaivos, Pastora Michele Campolina no Facebook e no Insta dela, no meu Facebook, no meu Insta, Livingston Farias, e no Facebook Evandro Lino também no Insta dele, tá bom? Deus abençoe. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus e confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Obrigado, Evandro. Amém. Glória a Deus.